Fala, galera ligada no Pautas e Táticas, segundo vídeo do dia, hein? Como prometido, análise então agora dessa final de Euro. Na verdade, numa análise não tão completa assim, porque eu tenho pouco para falar da final em si, mas eu tenho muito para falar sobre a campeã Itália, muito merecida. O melhor futebol da Euro venceu. E a Itália não foi o melhor futebol da Euro por ter sido sempre encantadora, por jogar um futebol sempre bonito, gostoso de ver. Não tem nenhuma seleção no mundo, não tem nenhum clube do mundo que jogue 100% das partidas dentro de um campeonato tão importante de forma encantadora. Mas venceu porque foi o futebol mais completo. Era o time que tinha uma ideia de jogo muito clara, tanto da defesa quanto no ataque. Era um time que quebrou paradigmas de estereótipos que a gente coloca geralmente no futebol italiano, de ser um futebol defensivista demais. Paradigmas quando conseguiu mesclar muito bem as suas gerações, uma ótima geração jovem representada pelo Donnarumma, representada por outros jovens jogadores que essa seleção tem, com a experiência de outros jogadores de gerações passadas, transição muito bem feita pelo técnico Roberto Mancini, experiência que vem principalmente de Bonucci e Chiellini, a espetacular dupla de zaga da seleção italiana. Um time que foi muito mais do que só se defender, mas que também não era posse de bola e ataque o tempo todo. Um time que soube sofrer nas partidas que soube sofrer, um time que atacou de forma belíssima, quase sempre que teve o comando das partidas. A Itália, com certeza, foi o time mais completo dessa Euro e venceu com todo o mérito. Sobre o jogo de hoje, o prognóstico era realmente de que o time teria mais a posse de bola. A Inglaterra veio com uma proposta um pouco mais defensiva, né? Abriu o placar cedo, jogou no 3-4-3, com os dois laterais avançando muito, o Trippier na direita e o Shaw na esquerda. Uma jogada que começa num desarme do Shaw pela esquerda, vai prosseguindo com a puxada de contra-ataque do Kane, a inversão de jogo que chega até o Trippier, que cruza, e o Shaw de primeira pega dentro da área, mostrando que o 3-4-3 nem sempre é uma estratégia só defensiva de linha de 5, mas também muito ofensiva, quando você tem alas que atacam o tempo todo, e é o caso da Inglaterra. Porém, um time que suportou uma pressão de quase 90 minutos ali da Itália. O jogo terminou aos 120 minutos com 19 finalizações italianas e apenas 6 da Inglaterra. Durante muito tempo e já dentro da prorrogação, a finalização do gol da Inglaterra foi a única no alvo. Então, o randandandan da moto lá fora, mas enfim, vamos prosseguir aqui sem perder a concentração. A Inglaterra competiu da forma que deu, era um time também muito versátil dentro da Euro, mas que tinha ali algumas falhas, né? Tomou hoje aquele que foi apenas o seu segundo gol na competição, se mostrou uma defesa sólida, mas se mostrou um time muitas vezes sem muita criatividade no meio campo, com escolhas questionáveis do seu técnico, né, o Gareth Southgate. Hoje, inclusive, não só em relação à escalação, que eu realmente faria o mesmo, jogaria com 3 zagueiros mesmo, tentaria me conter um pouco melhor, porque o ímpeto ofensivo da Itália é muito grande. Então, se você já tem uma defesa forte e consegue solidificá-la mais ainda numa final, sem dúvida é uma decisão acertada. Agora, decisões equivocadas que eu falo são: ele tirou o Henderson, que era um batedor de pênalti, para colocar Rashford, Sancho, para bater pênalti. Claro que depois do jogo é fácil falar, os caras entraram para bater pênalti e acabaram desperdiçando suas cobranças, mas eram caras frios no jogo, caras que não viveram a final do banco. Não viveram a competição de fato, né? Porque tiveram uma minutagem muito baixa. Essa Inglaterra, que realmente se destacou mais na defesa do que no ataque dentro da competição, fez uma ótima competição, inclusive chegou longe dentro ali do seu planejamento, né, para esse ciclo. Essa geração, que é uma geração que foi muito vencedora nas categorias de base, vencendo campeonatos europeus e mundiais de categorias de base, chegava com um plano que em 2018 consistia em chegar no mínimo às semifinais. Chegou. O plano para essa Euro era conseguir ir até a decisão. Também conseguiu. O plano agora é ser campeão do mundo no ano que vem. O time tem casca, o time é forte, um time formado basicamente por jogadores dentro da Premier League, com uma exceção ou outra. O Trippier é uma delas. O Sancho era outra, mas agora ele volta para casa, né? Volta para Manchester, na verdade, para o Manchester United. Ele que foi revelado para o City. Então, algumas peças ainda tem que evoluir. É um time jovem, mas é um time que também tem uma experiência boa de alguns nomes, o próprio Harry Kane, né, o Pickford, o Maguire, são nomes que podem agregar bastante experiência e que são muito importantes. Boas notícias para a Inglaterra nessa Euro: a recuperação do Sterling, que fez péssima temporada.
pelo Manchester City, inclusive era reserva do Foden, e o Foden acabou se tornando um reserva dele. O próprio Harry Kane, que conseguiu se consolidar dentro da competição como grande artilheiro que é, quase foi o artilheiro. A Euro termina com Cristiano Ronaldo de Portugal e Patrick Schick da República Tcheca como os artilheiros, mas o Harry Kane quase lá, né, na turma dos jogadores que fizeram 4 gols na competição. Jogador que fez uma temporada incrível pelo Tottenham, artilheiro e líder de assistências, né, o playmaker da Premier League, e ainda mais uma final aí no currículo dele. Infelizmente ele ainda não conquistou títulos, mas é um cara que merecia, e eu confesso que torci para a Itália, mas se tinha um cara que era muito merecedor na Inglaterra, com certeza esse cara era o Harry Kane. Então a perspectiva para a Inglaterra é boa, para a Itália também, uma ótima volta por cima da equipe italiana, né? Depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, se remonta, se reinventa, vem com uma sequência invicta aí de mais de 30 jogos, pouquíssimos gols sofridos dentro desse recorte. Então é um time muito sólido, que teve que se reinventar ao longo da competição, fez algumas mudanças, né, o que levanta uma velha máxima no futebol. A foto do time que começa o campeonato como titular não é a mesma daquele que termina e que levanta o título. A Itália teve algumas alterações, inclusive algumas delas cornetadas, né, por mim, ao longo da competição. A principal delas, o Verratti ter ganho a vaga do Locatelli, mas isso se transformou em uma arma importante, porque ele é um jogador que imprime um pouco mais de movimentação, apesar do Locatelli dar um pouco mais de solidez àquele meio campo, que já é um pouco mais faceiro, com a liberdade que tem o Barella, com a qualidade no passe que tem o Jorginho, que não é exatamente um jogador de contenção. Mas enfim, esse jogo foi para os pênaltis, né? O Bonucci empatou a partida no segundo tempo. E aí nas cobranças de pênalti brilhou a estrela do Donnarumma, pegando 2 cobranças. A Inglaterra acabou desperdiçando 3 das suas 5 cobranças, né? Com o Sancho, com o Rashford e também com o Saka. A Itália também desperdiçou uma de suas cobranças. Mas enfim, a Itália conseguiu vencer. Um final épico de uma Euro que segue aquela praxe de competições de seleções, né? Claro que vai ter muito mais jogos ruins e desinteressantes do que jogos bons, mas aqueles que são de alto nível mesmo. A gente sempre gosta muito de ver esse tipo de torneio. Então vai ficar aí a saudade da competição, e é claro, a gente vai montar aqui a seleção da Euro, que tem, claro, a campeã como base. Na verdade, as 2 equipes que foram para a final como base, mas tem aí alguns jogadores que eu tenho quase certeza que alguns de vocês vão discordar. O goleiro é o Donnarumma, na minha opinião, realmente é o melhor goleiro da Euro. O Walker, para mim, foi o melhor lateral direito, até por falta de opção. Pensei no Azpilicueta da Espanha, mas acho que ele entra na competição depois. O próprio Di Lorenzo da Itália também tem o mesmo problema, né? O plano não era que ele fosse titular. O titular era o Florenzi, ele ganha a posição. O Azpilicueta, a mesma coisa lá na Espanha em relação ao Llorente. Mas o Walker, apesar de muito criticado, é um cara muito sólido. Quando faz aquele papel ali, ou em sistema ou em variação de terceiro zagueiro, é um cara que segura muito bem a onda, é um cara que tem muita velocidade, muita força física, um cara muito sólido dentro da posição, embora às vezes falte um pouco de técnica a ele, mas certamente foi o melhor lateral direito do campeonato. A minha dupla de zaga é italiana, Bonucci e Chiellini. Temporada espetacular, Euro fantástica dos 2 jogadores, principalmente do Chiellini, que para mim foi o melhor jogador de fato dessa Euro. A final que ele fez foi gigante. Em todos os jogos que ele esteve em campo, foi realmente um destaque muito positivo, um cara de muita liderança. Se impõe realmente diante dos adversários, contagia o elenco com a energia dele. É um jogadoraço espetacular, para mim. Foi o melhor jogador da Euro. Na lateral esquerda, o Luke Shaw, que foi um grande destaque. Essa posição poderia ser do Spinazzola, da Itália. Poderia ser também do Gosens, na Alemanha, se ele tivesse prosseguido, né, o bom nível na competição, mas acabou caindo muito cedo. Então eu vou dar a moral aí pro Luke Shaw. E é claro, a Inglaterra tem que ter uma boa quantidade de nomes na defesa também, afinal foi a melhor defesa da competição, com apenas 2 gols sofridos. No meio campo, um de cada finalista, né? O Jorginho, da Itália, também um grande cara ali para fazer a saída de bola, cobrador de pênaltis oficiais. Ele acabou desperdiçando também a sua cobrança hoje, né? Que seria a 5ª, que seria, se ele fizesse, ele já dava o título para a Itália, mas aí precisou que o Donnarumma pegasse mais uma penalidade. Ainda assim, um grande jogador, um maestro ali no meio campo, um redista. Pirlo com certeza está muito orgulhoso do nosso brasileiro, Jorginho, que está aí substituindo muito bem ele com a camisa da Itália. E que temporada dele, né? Campeão europeu com o Chelsea e também com a seleção italiana. Não é por isso também que ele vai ser candidato à bola de ouro, mas com certeza foi uma grande temporada do Jorginho. Calvin Phillips é um outro volante do time, volante
da seleção inglesa. Um grande cão de caça, um cara que sobe pressão, que marcou muito bem, que tinha ótima saída de bola também, avanços ofensivos, finalizações de fora da área, um verdadeiro pitbull na marcação ali na frente da defesa inglesa, forma ali, juntamente com o Jorginho, a minha dupla de volantes. E um outro volante, mas que poderia jogar um pouquinho mais à frente ali pelo lado esquerdo, e que foi uma pena que caiu muito cedo na competição, Paul Pogba, da França, com certeza, durante muito tempo na Euro, foi o melhor jogador do torneio. Vários recitais de bola ele proporcionou a gente, foram apenas 4 jogos, mas pelo menos em 2 ou 3 ele foi ali man of the match, jogadoraço. Pena que a gente não vê esse Pogba com tanta frequência assim no Manchester United. O melhor Pogba que a gente viu na carreira realmente foram com as camisas da seleção francesa e da Juventus. A gente queria ver esse cara jogar tudo isso de bola que a gente sabe que ele tem, o talento fantástico que ele tem, com mais frequência, mas ele nos brindou com grandes atuações aí dentro da Euro. E o trio de ataque, para mim, quero fazer uma menção honrosa ao Insigne, da Itália, mas ele não vai estar no time. Dani Olmo, da Espanha, com certeza o melhor jogador daquele sonolento time espanhol, mas era um cara muito bom, sabe, jogando tanto na ponta quanto de falso 9, ele fez uma grande competição. Ótima notícia para a Espanha também, que vai ter o Dani Olmo nas Olimpíadas, ele tem idade olímpica e vai defender La Roja pela medalha de ouro em Tóquio, então é um cara que tem muita progressão para evoluir ali dentro do time. Poderia fazer ali a função ali de um quarto homem de meio campo nesse nosso time, já que nosso meio campo tem só 3 volantes, mas aqui ele vai partir um pouco mais da direita, como ele jogou na Euro. E 2 jogadores da Inglaterra, Harry Kane, que tirando o Lukaku, para mim foi o melhor centroavante da competição, um cara muito importante saindo da área, municiando os companheiros, centroavante completo, tem que estar realmente na seleção da Euro. E o Raheem Sterling, como a gente já elogiou, fez uma volta por cima também muito grande na competição. Durante muito tempo, o jogador mais decisivo da Inglaterra dentro do torneio. Um cara insinuante, uma válvula de escape nesse ataque em inglês. Então, com certeza, fez uma grande competição também. O Sterling, apesar de muita gente não gostar dele e criticar ele bastante. Quero ver a sua seleção da Euro nos comentários. O que você achou da final? O que você achou da competição como um todo, do nível técnico, do campeão? Realmente venceu quem jogou mais bola? Na minha opinião, sim. Itália campeã merecidíssima e contra todos os prognósticos, né? De antes da competição começar, não era uma das favoritas, mas se tornou uma das favoritas com bola jogada e mostrando que o coletivo vence qualquer individualidade. A seleção italiana não tem nenhuma grande estrela do futebol mundial, tem jogadores muito promissores, é uma unidade tática muito interessante. E com certeza vai servir de exemplo aí, vai ser muito estudado a partir de agora pelos adversários. Olho aberto para essa Itália na próxima Copa do Mundo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.